Voltando aí à lista de eletromagnetismo e dinâmica, exercício número 5. Vou fazer esse exercício aqui do Enem. Nesse exercício ele fala assim, ó, o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica que é lançado em uma região do campo magnético B constante, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no eixo XY e uma translação ao longo de x. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo de voo para n voltas do íon, logo com base nos valores Q, N e T, podemos determinar a massa do íon. Então tá bom. Bem, parece que é o fim dos tempos, né? Mas aqui a gente tem que pensar. Ele falou os tipos de movimento que tem. Se você quebra o problema em tipos de movimento, então o que significa? Significa que você tem que analisar esses movimentos separadamente. Quais são os movimentos que ele quebra esse esquema aqui? Ele quebra em dois movimentos aí a dinâmica do elétron. Quais são esses dois movimentos? Ó, o primeiro movimento, isso, é um movimento circular uniforme. Então, o que a gente sabe? Que a força centrípeta é igual à força magnética, porque ele está dentro de um campo magnético, né? Fazendo esse movimento circular. Como ele está indo para frente, então a velocidade, né, ele está deslocando assim por outros motivos, mas enfim, ele faz o movimento circular, então a força centrípeta é igual à força magnética. Então o que a gente sabe? MVR é igual a QVB. Isso aqui é uma coisa que a gente já sabe. Bem, cortando a velocidade aqui com a velocidade aqui, o nosso objetivo é encontrar a massa. Então eu já vou deixar a massa isolada. Massa é igual a RB dividido por... Não, faltou um Q aqui, né? QBR sobre V. Isso é a massa. Porque o objetivo é encontrar a massa. Só que não está satisfeito ainda. Por quê? A gente quer encontrar a resposta da massa em função desse tempo que ele fala. E de um outro parâmetro, que é o N. Então, ó, ele fala, ó, logo com os bases de valores de Q, B, N, T, para determinar a massa do íon. E não depende da velocidade. E o que é o N? O N é o número de voltas que ele vai dar, o número de voltas completas, olha lá. Então, T mede o tempo de voo para N voltas do íon. Então, o N está associado, de alguma forma, com um período, o tempo que ele demora para completar uma volta, tá? Então, ó, a gente tem que vir e pensar no período. Como que eu sei disso? Porque ele falou que é o tempo que ele demora para completar uma volta. Então, ó, período. Você pode usar a fórmula pronta. Tem 2 pimentas no meu quibe.
pimentas no meu quibe. Ou você pode desenvolver. Que é como desenvolver? Você tem a velocidade. Velocidade é ômega sobre R. E vai chegar no mesmo lugar, né? Só lembrando. Velocidade, ó. A gente pode tirar a velocidade daqui, ó. Passo R multiplicando. E passo M dividindo. Então, ó, o que é velocidade? Velocidade é ômega R. O que é ômega? É 2πr sobre t. Então, ó, o período é 2πr sobre v. O v é esse trem todo aqui. Então, vai ficar 2πm sobre qb. Isso é o período, tá? Então, esse daqui é o tempo que ele demora para dar n voltas. Por que eu estou falando isso? Porque ele tem uma dinâmica linear aqui. Ele está no movimento, ele tem uma velocidade aqui, ó, que vai deslocar ele para frente. Essa velocidade que desloca ele para frente é a nossa situação 2. Movimento uniforme. O que a gente sabe? Que a velocidade inicial dele é uma velocidade constante. Então, vai fazendo ele deslocando, fazendo essa hélice aqui. Então, o que vai acontecer? Velocidade é delta S sobre delta T. E esse tempo aqui que ele se desloca está relacionado com o quê? Com o tempo que ele demora para completar uma volta aqui. Está relacionado com o período. Certo? Sempre quando ele completa o período, ele vai um pouquinho mais para frente. Tá claro isso? Então, ó, sempre quando ele completa esse período, ele vai um pouquinho mais para frente. Mas eu não precisava nem fazer assim, né? Não, dá para fazer diferente. Porque o que a gente sabe? Ó, o que a gente sabe? A gente sabe que o tempo de voo dele vai ser n vezes o período, né? É o número de voltas que é o número de voltas que ele vai completar. Ele vai sempre deslocar um pouquinho para frente. Então, esse tempo de voo é isso, n vezes o período. A gente sabe quem que é esse período. É 2πm sobre QB. Isso tudo vezes n. Como ele quer descobrir a massa, a gente isola a massa. Ó, vou apagar esse. Por aqui ficou mais fácil. Então, a gente isola a massa. Massa é QB T sobre 2πn. Pronto. Não precisava nem disso aqui. Eu dava para ir direto para o período. Então, a massa é QBT sobre 2πn. Espera um pouquinho. Muito calor. Então, ó, beleza? Então, a gente podia ir direto para o período, direto para a fórmula aqui do período, porque o tempo de voo sempre vai ser o número de volta, nesse caso, né? O número de voltas vezes o período que ele demora para dar essas voltas. Ele não é fácil, não. Tá? Ele não é fácil. A conta em si é simples, ainda mais se você tiver decorado a coisa. Mas assim, por exemplo, você está numa situação complicada.
Não tem jeito, você vai ficar na situação complicada mesmo. Eu tava vendo se algum não tem dimensão. Todos têm dimensão. Todos têm dimensão. Não dá para eliminar nenhum. Então você vai precisar. É assim, ó. Se você não sacou que tem período na jogada, ficou difícil, tá? Então, assim, é importante que você tenha que entender que tem período. E aí, GG. Então, você não precisa da velocidade inicial. Isso aqui é muito bom, né? Porque imagina, você vai medir a massa do cara aqui, você simplesmente joga ele aqui dentro. Joga ele aqui dentro e conta no quantas voltas ele deu. Você vê quantas hélices tem. Já era. Quantas hélices, sabe o tempo, descobriu a massa. Então, pera. Esse foi o 5. Tem 2 pimentas no meu quibe. Ó, hoje eu tô fazendo os exercícios, vou fazer um exercício um pouquinho mais complexo, tá? Na aula passada eu fiz os exercícios um pouco mais simples. Hoje eu tô fazendo, aprofundando aqui esse conhecimento maravilhoso. Ó, exercício 11. Ó, isso daqui, o que eu estou fazendo, o nível do exercício igual ao 11, assim, é um exercício que pode cair para todo mundo, viu? Não é um exercício que é só para o pessoal de exatos, é um exercício para todo mundo. Se você souber fazer, você está num bom caminho. Se você não for de exatas, né? Se você for de exatas, você está fazendo o mínimo, hein? Exagerei um pouco, mas é quase isso aí. Ó, o efeito Hall consiste no acúmulo de cargas dos lados de um fio condutor de corrente quando o fio está sujeito a um campo magnético perpendicular à corrente. Pode-se ver na figura 1 uma fita metálica imersa no campo magnético perpendicular à fita, ao plano da fita, saindo do papel. Uma corrente elétrica atravessa a fita com o resultado do movimento dos elétrons, que tem uma velocidade v, de baixo para cima até entrar no campo, na região do campo magnético. Tá bom. Na presença do campo magnético, os elétrons sofrem a... Cadê? Ih, perdi. Na presença do campo, os elétrons sofrem a ação de uma força Fb, deslocando-se para um dos lados da fita. O acúmulo das cargas com sinais contrários nos lados da fita dá origem de um campo elétrico no plano da fita, perpendicular à corrente. Neste campo, produz uma força elétrica contrária à força magnética e os elétrons param de se desviar quando os modos dessas forças se igualam. Conforme ilustrado na figura 2, considere que o módulo do campo elétrico nessa situação é blá blá blá. A fita tem uma largura de 2 centímetros. Qual a diferença de potencial medido pelos voltímetros na situação 2? Então, legal. Ó, então, letra A, aqui a gente já está recordando algumas coisas de elétrica. O que, que ele deu para a gente? A gente tem dados que o campo elétrico é 10 a menos 4 volts por metro. E ele deu o tamanho da fita, né? A fita tem uma largura de 2 metros. É uma fita larga, hein? 2 metros. Então, essa distância daqui até aqui é 2 metros. Fita largona. A primeira pergunta é qual a voltagem medida pelo voltímetro. Na verdade, é U, né? E aí? Alguém lembra como que a gente calcula essa voltagem? Bem, espero que você não tenha esquecido, que isso aí é bem importante.
Veio o Uri com uma carinha depois. É aquele do erro. Quando não muito fácil, eu desconfio. Ó, presta atenção no negócio. Vocês têm informação de corrente e resistência? Não. Pode ser Uri? Não. Você tem informação de campo e distância entre as placas. O que é? O ED. O ED. Não pode esquecer o ED. Placas paralelas com distanciamento entre elas. Você acha depende dessa maneira. Com um campo elétrico constante. O ED. Importantíssimo o ED. Isso aqui precisa ir para o seu flashcard, porque isso é muito importante. Você não pode perder uma fórmula dessa. Edu. Também pode ser. Eu que escrevi errado aqui. Edu é melhor mesmo. Edu. Não, tá certo. Tá certo. Não, tá certo que eu escrevi. É o Ed mesmo. O Edu tem que ser assim, ó. Não, o Edu tá certo também, deixa eu pensar. Não, não. O Edu tem que ser assim. Achei estranho. Ah, o Edu tem que ser assim, se for o Edu. Eu vou até ver. Porque dimensionalmente parece que não. Bem, eu não achei. É que eu não achei fácil aqui, depois eu dou uma olhada. Mas bem, é o Ed mesmo, ó, as dimensões estão certinhas. Volts por metro vezes metro dá volts. Então, tá tudo perto. Então, ó, o que a gente sabe? O E é 10 a menos 4 e o D é 2. Então, 2 vezes 10 a menos 4 volts. Essa é a diferença de potencial medida. Ó, e tem A de um exercício de uma segunda fase, tá? Não pode perder, não pode esquecer esse tipo de coisa. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Era só você lembrar a fórmula e já era, já. Ele te dá uma assustada na hora que ele começa a falar do exercício e tal. Você fala, aí tudo vai ruir. Né? Mas é bem simples. Então, fera. Agora, o item B. O item B fala assim, ó. Os módulos da força magnética e da força elétrica no 2 são dados pela expressão. Nossa, ele te deu a expressão ainda. Respectivamente, Q sendo a carga elementar. Qual a velocidade dos elétrons? O módulo do campo magnético é 0,2. Ele quer saber a velocidade dos elétrons. Ele já te deu a velocidade
campo magnético. Então, ó, ele quer saber quando isso aqui tem equilíbrio, que é essa situação. Quando está em equilíbrio, a força magnética é igual à força elétrica. Força magnética, Q VB. Força magnética, Q vezes E. Ó, cortou, cortou. Velocidade é E sobre B. Então, 10 a menos 4 dividido por 0,2. Isso daqui vai dar 0,10 a menos 3 metros por segundo. Esse era o exercício 11. Então, assim, por isso que é importante você saber o básico de tudo. Pô, cai um exercício desse, tem que acertar. Ó, se você erra um exercício desse, se sua prova é muito competitiva, não vai dar. Hein? Vai dar. Então, cuidado. Cuidado. Tá? Então, você viu que não foi, que não é difícil. Usa pouco. Usa pouco. Por isso que precisei pro seu flashcard, principalmente essa. Principalmente essa. Pode falar. Qual é a dúvida? Pode falar. Aquela que calcula por um sistema? Ah, sei. Uhum. A do meio absceno. Certo. É a área de um triângulo qualquer. Aquilo ali vale para um triângulo qualquer. Então, sempre quando você tem um triângulo, que você sabe o ângulo do meio e os lados desse triângulo, que é um A. E os lados desse triângulo. Então, aí você usa sempre meio absceno. Você contou, Ariadne? Tem 9 fórmulas em eletrodinâmica? Ah, eu ainda nem acabei. Chora não, vai dar tudo certo. Ó, então vamos lá. Vou fazer um outro exercício, assim, ó. Ele é de 2005. Vocês não deviam ter nem nascido ainda. Mas, assim, ele é muito bom. Ele foi muito, 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 muito bem elaborado. Tá? É de uma simplicidade, assim, que, que choca a sociedade. E como ele é um exercício de novo, você devia ter o quê? 2 anos de idade? No máximo. Quase 10. Mas também 2005 faz só 15 anos, né? Só 15 anos, né? 15 anos. Do ponto de vista de vocês, 15 anos é muita coisa. Do meu ponto de vista, já é pouco. Então, ó, é esse exercício aqui. Ele fala assim, ó. Assim como ocorre em tubos de TV, um feixe de elétrons em direção ao centro de uma tela com uma velocidade constante. A trajetória dos elétrons é modificada por um campo magnético B, na direção perpendicular à trajetória do feixe, cuja intensidade varia com o tempo, T, como indica no gráfico.
Ih, mas aqui vacilar, hein? Não tem um gráfico? Como que eu vou saber, Zé Mané? Vamos ver. Direção. Peraí, deixa eu ver se tá faltando gráfico mesmo, que eu tô achando que tá. Espere um minutinho. Não, não tá, tá certo. Eu que li. É isso mesmo, Sara. É isso mesmo. Você tem razão. É o gráfico Y. Devido a esse campo, os elétrons incidem na tela, deixando um traço representado por uma das figuras a seguir. A figura que pode representar o padrão visível na tela é... Ó, primeira coisa, fala para mim, qual que é a direção e sentido da força? Lembra, para achar a direção e sentido da força, você precisa de regra do quê? Vou falar. O V constante. O V constante, o V não muda. Porque assim, ó, a gente precisa ver qual que é o padrão que vai formar. Por exemplo, o feixe está vindo aqui, ó. Tem um elétron aqui. Esse elétron, ele vai desviar para pro eixo X positivo, contrário ao eixo X, para o eixo Y positivo, contrário ao eixo Y, na diagonal. Para onde ele vai desviar? Passa, bom vestibular, certo? Ele vai estar, a força dele natural vai ser contrária do eixo X. A força dele vai ser para cá, ó. Certo? Mas o que ele falou? Ele não falou que a intensidade do campo magnético, o campo magnético está para cima, Sara. Aqui, ó, a setinha aqui, está para cima. É que isso daqui, ele está no espaço. Você está olhando para o espaço, está no espaço, está no tridimensional. Tá? Ó, essa intensidade vai aumentar. A intensidade aumentar vai fazer com que essa, ou diminuir, vai fazer com que essa partícula dance em cima do eixo X. Tá? Por quê? Ele falou que aumenta a intensidade ou diminui a intensidade do campo. Na hora que ele aumenta ou diminui a intensidade do campo, ele faz com que a partícula dance em cima do eixo X. Se a partícula dança em cima do eixo X, qual que é a alternativa? Porque ele pode trocar, ele pode virar a intensidade, né? Ele pode colocar um campo negativo, o campo vai para baixo, então ela vai ficar dançando em cima do eixo. Ou a partícula que está mais para lá vai vir para cá, né? Então ele vai pintar todo esse trecho aí. Entendeu? Porque, ó, o que acontece, ó? Deixa eu tirar as pinturas aqui. O que acontece, ó? A força está nessa direção, ó. A partícula que bate aqui,
É porque as partículas vão batendo aqui assim, ó. Então, ó, porque a força está nessa direção. E como tudo depende da intensidade da força de várias coisas, as partículas, ó, vão batendo aqui, ó. Porque ele está variando a intensidade. Então, é como se as partículas ficassem todas nessa linha aqui. Porque é um feixe. Ele está mandando um feixe. Então, ele pinta todo o coisa. Entendeu? Porque a partícula que está mais à esquerda, ela vai deslocar mais contrária ao eixo X. Todas as partículas vão deslocar mais contrário ao eixo X. E como ele vai mudando a intensidade do B, ele vai pintando, ele vai preenchendo essa reta aqui. Fica na direção do X porque a força está no X. E como é um feixe, vira uma reta. Então é aí. Entendeu? Se fosse uma única partícula, seria pontinhos. Porque conforme ele vai colocando, mudando a intensidade, ele vai deslocando a partícula, né? Que estava aqui, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Ele muda a intensidade, ele desloca mais ou menos a partícula. Porque ele aumenta a força. Entendeu? Agora, como são várias, ele faz uma risca. Espera ou não? Você não entendeu porque é eixo X? O eixo X é por causa da regra da mão esquerda. Você fez a regra da mão esquerda aí, ó. O campo, ó, é faça bom vestibular. O campo é a força é o dedão, o campo é o indicador e o dedo médio é a velocidade. Ó, o dedão, presta atenção, ó. Esse plano aqui, ó, tá vendo, ó? Esse plano aqui, se você for pensar numa folha, o plano tá saindo da folha. Tá? Ó, esquece esse cara aqui. Esquece ele. O que vai acontecer? Isso aqui tá tudo na folha, não tá? Então, ó, o seu dedo médio é a velocidade. Ele vai estar paralelo à tela do computador ali que você tá vendo. E o dedo indicador tá paralelo à tela do computador, apontando para cima. O seu dedão vai ter que vir na direção do seu olho. O seu dedão está saindo da tela. Então, ó, e aqui, se você for lembrar, aqui está o eixo Y e o eixo X está nessa direção aqui, ó. O eixo X está nessa direção, ó, como se ele estivesse entrando. Tá vendo? Então, quer dizer que o campo está aqui, nesse sentido. Entendeu? Então, é misto aí. Isso, regra da mão esquerda. Você usa a mão esquerda. Beleza? Porque às vezes a gente confunde esquerda e direita. Fera? Então, ó, vamos lá, vamos para o próximo exercício. O próximo é o 9. Ó, isso daqui vocês têm que se adaptar. Eu sei que dá uma assustada quando você vê sistemas complexos como esse, mas faz parte da prova do Enem, tá? Não tem jeito, faz parte da prova do Enem.
porque é uma prova que pega cotidiano, quer dizer, diz que pega cotidiano, e aí ela não é uma prova elegante. Então, ela sempre dá algo complexos quando em determinadas situações. Então, tem que se adaptar. E é isso aí, não tem que fazer, tá? Ó, mas esse exercício é bom de uma forma geral, assim. Não é o melhor do mundo, mas ele é bom. Ó, ele fala assim: desenvolveu-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de tamanho L. Então, você aperta o botão, bum, passa a corrente de 6 amperes na barra condutora de tamanho L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, está preso uma mola de constante elástica K e o sistema mola condutor está imerso num campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio com uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. É 9, né? Eu coloquei o quê? 13? Que loucura, né? Coloquei 13 porque 13 é o número do Zagalo. Vocês sabem quem é o Zagalo? Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio com uma velocidade média de 5 atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Tá bom. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é. Então, ó, isso daqui é uma forma simplificada desse dispositivo que vocês têm. Vocês têm na casa de vocês, né? Às vezes não tem. Daquele portão que faz plac, plac, sabe? Aquele portão que faz plac, plac, que ele é a chave tetra para abrir. Esse daqui é o funcionamento desse dispositivo, tá? Então, na hora que você aperta o botão lá, vai. Você tá liberando a corrente. Na hora que você libera a corrente, o fio desloca. Na hora que ele desloca, ele bate na catraca e abre o portão. É esse aí que tá rolando. Tá certo? Ó, você viu que apareceu uma coisa diferente aqui. Você não tá jogando, não tá entrando uma carga agora, uma única carga. Agora, o que tá acontecendo? Tá se deslocando infinitas cargas. Infinitas, modo de dizer, né? Tá se deslocando várias cargas em relação à corrente. Então, para você fazer o esquema da força, é regra da mão esquerda. Só que, cuidado, a velocidade não é essa. A velocidade é essa. Porque a velocidade é sempre a velocidade com que se propaga as cargas. E essa velocidade é a velocidade que desloca a barra. Tá entendido isso? Você tem que sempre... A regra da mão esquerda é sempre a direção e o sentido da velocidade é sempre a direção e o sentido da velocidade das cargas. Deu V e tempo sem impulso. Calma. Não é assim. Não é assim. Porque assim, ó, você tem que entender o contexto. Ó. Qual que é o contexto? O contexto, ele está empurrando a barra. Para empurrar a barra, quer dizer que tem uma força. Certo? Tem que ter uma força. E, ó, e ele fala, olha lá, ó, cadê? O sistema massa-mola está imerso no campo magnético uniforme. Quando o botão aciona a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos. Ó, o que está acontecendo aqui? Isso daqui tem equilíbrio. Ele vai deslocar essa distância aqui que ele não te deu. Ele poderia ter dado essa distância aqui. Ele foi precisista. Não é isso que tornou o exercício mais fácil ou mais difícil. Você não sabe essa distância aqui. O que é essa distância? Essa distância é o quanto deformou a mola. Tá?
É o quanto deformou a mola. Porque o que vai acontecer aqui? Nesse caso, essa distância aqui, como que você vai calcular ela? Você tem essa velocidade e você tem um tempo que ele demora para percorrer essa distância. É 6 milissegundos. Então, é 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, esse X aqui é o quanto deformou a mola. Tá certo ou não? Mas que energia que você conservou aí? Assim, a gente não sabe nenhuma informação da energia aqui no início. A energia é zero. No início é zero. E ele chega aqui, ele tem energia. Entendeu? Esse que é o lance. Ó, força. Agora eu vou te falar uma fórmula nova. Força magnética pode ser também Bill sem teta. Tá? Cuidado. Essa daqui é uma derivação da outra, que é VB. Que VB seno teta. O campo e a distância percorrida é esse fato aqui, Q vezes V. Tá? Então, ó, Bill sem teta. Quando você usa essa e quando você usa essa? Sempre quando tem corrente, você usa Bill sem teta. Fera? Ó, qualquer coisa importante aqui desse exercício. Isso aqui tem pro seu flashcard, hein? Isso aqui é mais uma formulinha nova que você aprendeu aí. Ó. Então, ó, vamos lá. O que você sabe? Ele está percorrendo, assim, ó, faltou um detalhe assim nesse exercício aqui. Faltou ele afirmar que essa velocidade é constante. Por quê? Se para a velocidade ser constante, quer dizer que a força magnética é igual à força elástica. Porque se a gente for perceber, a força magnética está empurrando ele para cá. E a força elástica puxa ele de volta. Ele precisou fazer esse dispositivo da mola aqui para isso daqui não quebrar a catraca, né? Porque senão ele ia com uma força absurda. Ele ia só com a força magnética. Aí ele ia desgastar muito essa catraca. Então ele falou assim: vamos segurar. Então ele põe essa mola aqui. Tá? Então, beleza. Tanto é que se você fizer a regra da mão esquerda, faça o bom vestibular, lembrando que no lugar do V entra a corrente, você vai perceber que a força está para a esquerda. Tá? Então, ó, como que é o faça bom vestibular? É Bill. O seno é sempre o ângulo entre a corrente e a velocidade. Acho que agora eu ia falar uma bobeira. Deixa eu confirmar. A corrente, esse ângulo aqui, ele vai ser sempre o ângulo entre a corrente e o campo. Tava certo que eu ia falar mesmo. Corrente e o campo. Eles são perpendiculares, então seno de 90 dá 1. Essa daqui é a força elástica, é o que você sabe, Kx. Ó, daqui, eu quero achar o campo, a corrente eu sei que vale 6, o comprimento da barra ele deu, o comprimento da barra vale 5 centímetros, então é 0,05 metros. O K, ele também informou a gente, 5 vezes 10 a menos 2. E o X eu ainda não sei,
mas eu consigo calcular. Então, ó, no instante 2, eu calculo esse x. Como que eu faço para calcular o x? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ó, a velocidade que ele deu, ele falou que essa velocidade aqui, ele vai com uma velocidade média de 5 metros por segundo. Então, a velocidade vale 5, aqui é o x, e o tempo, 6 vezes 10 a menos 3. Então, com isso, a gente descobriu o x, dá 30 vezes 10 a menos 3, dá 0,03 metros. Essa é a distância que ele percorre. Beleza, volta aqui. Então, a gente sabe que campo é 0,6 vezes 0,5 vai dar 30. Então, vai dar 0,3. 0,3, isso aqui é 0,05 vezes 10 a menos 2, vezes 0,03. Então, o B vai dar 0,05 vezes 10 a menos 2. Não, peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Não, fiz. Aqui não tem esse 10 a menos 2 aqui, né? Zero 3 dividido por 0,03. Peraí. 0,3. Então, isso daqui vai dar 5 vezes... Aqui vai diminuir mais 1, né? Aqui é 10. Aqui é 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 5. 10 a menos 5 Tesla. Não, foi burro, né? Espera aí que o problema tá aqui. Tem um jeito mais simples de fazer, né? Esse daqui com esse daqui é a mesma coisa, então eu vou cortar esses dois. Esse daqui é igual a esse. Então o B 6B é igual a 0,03. Aí ficou melhor. Então B ficou 0,03 dividido por 6. Isso aí dividido por 6, 0,03 dividido por 6, 0,05. 1, 2, 3. Eu esqueci desse detalhe. Bem, é isso aqui, tá? Mas, ó, não tem alternativa, né? A alternativa era para ser a A. Por quê? Qual que é o detalhe? Ele não usou a palavra constante aqui. Uma velocidade média de 5 metros por segundo até atingir a catraca no ponto lá em 6 milissegundos. Então, se ele não utilizou essa palavra, significa que ele tem aceleração, tá? Então, significa que ele tem uma aceleração ali no componente. Bem, só que tem outro problema, tá? Essa parte, deixa o exercício assim, tá? Por quê? Tem outro problema. Se tem aceleração, quer dizer que a força magnética não é igual à força elétrica ao longo de todo o trecho. Então, não pode se fazer isso. Então, o exercício não fica furado, dá para fazer, tá? Tanto é que se for lá no fim, vai ter uma resolução. E
Pode falar, Sara. Tá. Ó. Nisso daqui, você quer dizer? Nesse aqui? Ó, você conta quantas casas anda a vírgula, ó. Uma, duas, três. A vírgula andou três casas, 10 a menos 3. Entendeu? Não, não é. Aqui ficou 10 menos 3 mesmo. A resposta é a A. E aí eu tô explicando por que não vai bater aqui, não. Tá? Não, não tem resposta. O que acontece? Você precisa desenhar um gráfico da força em função do deslocamento. Para aí você coloca, porque assim, ó, essa força, a força resultante, está variando com o deslocamento. Então você precisa calcular, você precisa tirar a aceleração desse gráfico, que é esse aqui, ó. Esse gráfico aqui. A força magnética é constante com o deslocamento. Só que a força elástica não é, a força elástica se altera. Então, você precisa tirar a aceleração desse gráfico aqui. Bem, que não vai ser fácil, tá? Então, não, esse eu nem sei se eu acho que ele errou, tá? Ele errou no exercício e ficou por isso mesmo. Porque fazer daquele outro jeito, aquilo ali é exercício de Olimpíadas de Física, não é exercício de Enem. Tá? Então, não se preocupem com aquela outra parte. Eu acho esse exercício interessante, mas não daquele jeito ali, com a velocidade constante. Eu tinha que ter adaptado ele. Feito uma adaptação, que a velocidade é constante, e aí dá para calcular isso daqui assim, isso aqui é igual, acabou. Tá? Entenderam? Sim ou não? Beleza? Então tá bom. Eu volto falando das últimas coisas de magnetismo.